Olá, a paz do Senhor. Boa noite para todos vocês que estão aí sem fazer nada, de bobeira, ou assistindo um jornal, ou as mulheres terminando de fazer a janta. Hoje eu passei o dia com uma palavra no meu coração e fiquei meditando nessa palavra durante o dia. E agora eu estava jogando paciência, que eu gosto de jogar, e essa palavra ficou no meu coração me incomodando. Eu gostaria de dividir com vocês nessa noite aí de segunda-feira, né? Dias quentes, mas maravilhosos. Todas as estações foi o Senhor que fez, né? E não devemos reclamar, mas agradecer. Então, veio no meu coração a palavra sobre escândalos, né? E eu fui procurar no dicionário, né, no Google, sobre o escândalo. E eu achei 3 definições para essa ação, para essa palavra. A primeira é mau procedimento, ato reprovável e vergonhoso. A segunda definição, vergonha, safadeza, confusão. E a terceira definição, mau exemplo. Né? Quando alguém fala assim, ó, achei que a atitude daquele rapaz foi um escândalo para todos nós. Então, aí, no sentido de mau exemplo. E assim, eu tenho visto que as redes sociais, volta e meia, né, tem sempre aí, a gente vê noticiários, agora tem até um site aí de fofoca gospel, enfim, as pessoas têm interesse de expor a coisa ruim, de expor notícias que denigre, enfim. Mas eu tenho visto esses últimos dias que a rede social tem andado um pouquinho além. Algumas pessoas dentro das redes sociais têm ido um pouquinho além. E tem feito assim do Facebook um verdadeiro campo de batalha, né? E nesse tempo eu já vi famílias sendo divorciadas diante do Facebook, né? Eu já vi igrejas sendo divididas diante do Facebook, né? Às vezes o Facebook que nos dá a notícia, né? Que eu acho uma coisa totalmente desagradável. Então, de repente, através das redes sociais, você fica sabendo que casais se separaram, você fica sabendo que igrejas se dividiram, você fica sabendo que pastor tal e pastor Y, que pastora tal e pastora Y se separaram. E até outro dia eu vi uma notícia, 2 irmãs, e que uma se separou, então a igreja ficou dividida, porque alguns apoiavam a separação da cantora, outros não apoiavam, enfim. As redes sociais hoje têm virado um palco, né, uma vitrine de muitas coisas que deveria acontecer tão e simplesmente dentro das nossas casas, dentro da nossa privacidade, né? E as pessoas acabam colocando e expondo de uma forma global, mundial. Então eu vi essa palavra escândalo, né, nessas definições. Então, mau procedimento, ato reprovável e vergonhoso. Então, uma das definições. Então, se você está tomando uma atitude que é um mau procedimento, eu acho que eu escrevi no meu livro sobre tudo, que Deus colocou em nós um dispositivo que chama-se consciência. Então, todos nós temos a consciência. Independente de cristão ou não cristão, ateu, todo mundo tem consciência. Então, todo mundo tem noção quando não está fazendo algo correto. Então, mau procedimento, ato reprovável. Quem não sabe quando está fazendo coisa errada? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Ou vergonhoso. Depois, vergonha, safadeza, confusão. Confusão gera escândalo? Gera escândalo, né? A Bíblia diz pra gente não entrar em discussões, em porfias, né? E diz confusão, seja ela em qual área for, gera escândalo. E a terceira definição, mau exemplo. E nós, como cristãos, estamos sendo sempre observados. Ontem, depois que acabou o culto, eu vi uma palavra de um amigo de muitos anos atrás, de longa data, que é o Paulo Ratzo. E ele falou assim, olha, você não sabe, mas tem muita gente te observando. Tem muita gente observando você, tem muita gente observando a tua família. E às vezes você não tem nem noção de quem é e como isso é positivo para a pessoa olhar para você.
E eu achei isso, assim, de uma responsabilidade. Eu já ando no evangelho com responsabilidade, mas isso me trouxe ainda mais, né? Então eu tenho tentado tomar cuidado com aquilo que eu posto, né? E às vezes as pessoas leem e entendem de uma outra forma, mas enfim. Então, hoje as pessoas não têm essa preocupação. O que, que eu estou passando como cristão? Quando eu coloco uma foto na rede social, eu estou gerando algum tipo de escândalo? Eu estou dentro dessa definição de um mau procedimento, de um ato reprovável, vergonhoso, de confusão. Então, hoje ninguém tem mais esse critério de avaliação. Então, todo mundo escreve para alfinetar, todo mundo se expõe o outro, a outra, né? Sem um critério de que eu posso estar gerando escândalo, né, para o reino de Deus. E isso é muito negativo, isso é muito ruim. E eu tenho aqui 2 versículos para compartilhar com vocês nessa noite. Um está em Mateus, que Jesus falou, Mateus 18:7, está escrito assim: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então, assim, Jesus tá mostrando que não é simplesmente você fazer, é uma responsabilidade naquilo que você faz, né? Ai daquele que por quem vem os escândalos, né? Então, assim, a gente não pode sair usando as nossas emoções como base e fazendo um monte de bobeira, um monte de besteira, não se atentando ao que a gente fala, ao que a gente posta, né? Não é assim. A gente acho até meio engraçado que eu não sei como, mas algumas pessoas conseguem separar a vida pessoal, quando ela é ela mesma, e ela como um líder ou como, sei lá, com alguma unção, com algum chamado, com alguma coisa. E não dá para dividir. A mesma boca que prega a palavra de Deus para pessoas e fala do amor, e fala de conhecimento, e fala do reino, deve ser a mesma boca para se fechar, se calar na hora certa. Então, eu não posso dentro da minha casa, com minha família, ser uma coisa e depois eu ir lá e com as mulheres e, eu sou a bonitinha. Então, aqui eu sou a Jô, que tem um grupo de mulheres. Não, Deus não gosta, isso é hipocrisia. E isso era o que os fariseus e os escribas faziam e que Deus não gosta. Então, o que eu vejo hoje é que os líderes, alguns, lógico, sempre alguns, nunca a gente pode generalizar, dentro da igreja tem um comportamento e fora da igreja tem outra. Ontem o pastor Mário trouxe uma palavra no culto e ele falou da ovelha, da dracma e do filho pródigo. Essas 3 parábolas que Jesus contou que são poderosas. E nessas parábolas tem uma coisa em comum. Todos, de alguma forma, estavam perdidos. E ele falou, às vezes, você já pensou que tem pessoas perdidas dentro da sua casa? Você já pensou que tem pessoas perdidas dentro da igreja? E é uma verdade. Às vezes a gente está tão preocupado em pregar, está tão preocupado em fazer para um e fazer para outro. Ele falou, você tem orado pelos seus filhos, você tem orado pela tua família. Então, assim, Jesus joga a responsabilidade o tempo todo. Não dá para você ser um hipócrita. Não dá. E às vezes você está olhando o outro como hipócrita e você está tendo uma atitude assim. E você está tomando uma atitude igual. Então, ai daquele homem, a Bíblia diz, mas ai daquele homem por quem os escândalos vêm. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade como cristãos. A Bíblia diz, a melhor fora não conhecer do que conhecendo não dar crédito. Isso não é só em relação à conversão, à salvação, isso é em todos os aspectos. Quando você tem conhecimento sobre alguns aspectos, sobre algumas coisas, isso muda tudo. Você não pode... É a mesma coisa você vê uma placa de proibido estacionar e você estaciona. Você está fora da lei, você está fora dos padrões. Então, assim, não dá para a gente viver esse evangelho, não dá para a gente viver desta forma. Em Coríntios, também eu quero dividir isso com vocês. Cadê? Coríntios 6:3 está escrito assim: não dando nós, escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Olha que palavra maravilhosa.
que Paulo diz, que Paulo exorta. Então não vamos nós dar escândalo, porque se a gente dá escândalo, a gente não vai ter verdade, né? A gente não vai ter propriedade para falar do reino, para falar do amor de Jesus. Então, ó, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Porque quando você faz algumas coisas feias, né, que você provoca aí um monte de confusão, um monte de palavra, um monte de, sabe, aquele tumulto de emoção, depois você vai pregar, depois você vai falar de Jesus. A pessoa fala, mas você não tem moral nenhuma para falar. Você vai falar de amor? E que amor que você teve com tal pessoa? Ah, você vai falar de paciência? Que tipo de paciência você aplicou em situação X? Você vai falar de equilíbrio? Que tipo de equilíbrio você demonstrou numa situação X? Então a gente é observado o tempo todo e a gente tem que tomar cuidado para que a nossa vida não seja um escândalo para os que estão de fora, que a nossa vida esteja debaixo do temor, da graça de Deus, e que se a gente vê que alguém fez algo errado, fez algo contra nós, nos feriu de alguma forma, o nosso posicionamento qual deve ser? Orar para que o Senhor dê entendimento à pessoa, para que o Senhor desperte a pessoa, né, no caso que nos feriu, que, enfim, para que ela reconheça o erro dela. Não a gente ir para as redes sociais e ali lavar roupa, e ali ofender, e ali colocar um diário, sabe? Todos os dias alguma coisa para denegrir, todos os dias uma coisa para alfinetar, para prejudicar. Isso é um escândalo, isso é uma forma de escandalizar o evangelho e o reino. E qual credibilidade a gente acha que vai ter com uma postura dessa? Nenhuma. E Deus não se agrada disso, e Deus não aprova esse tipo de atitude. A Bíblia fala e ensina o tempo todo a submissão, a humildade. Seja humilde, seja em qual área for, não importa o que fizeram com você. Aprenda a praticar a humildade. O que é a humildade? É quando você estiver numa situação que ainda que você esteja favorável a ela, baixa a guarda. Se a pessoa está brigando, se a pessoa está se impondo, se a pessoa está... Amém, então tá bom. Então fica e aí a gente lá na frente vai ver o agir de Deus. Mas não porque eu faço, porque eu fiz, porque eu comecei, porque eu... Entendeu? Então, gente, somos de Deus, não somos do mundo. E às vezes somos tomados pelas emoções, pelos sentimentos que esse mundo propõe. Vamos viver de uma outra forma, não somos desse mundo. Não vamos ter a mesma conduta que o ímpio tem. Paulo diz, a gente não deve, tem parte que ele fala para levar, para conversar, se tem briga entre irmãos, vamos ali com calma, tentar negociar, o mundo não precisa saber, não precisa ir para tribunais, não precisa ir lá levantar causas, levantar pleitos, não. Vamos tentar em oração, com sabedoria, com temor a Deus, porque Deus não trabalha na confusão, Deus não trabalha na divisão e Deus não trabalha na rebelião. São 3 princípios bíblicos, não adianta. Onde tem confusão, o Espírito de Deus não trabalha. Onde tem divisão, o Espírito de Deus não trabalha. Então a gente precisa ter essa consciência e retomar ao ponto onde a gente acha que baixa a guarda, eu tô certo, mas eu fiz. Ontem o pastor Mário também trouxe essa palavra. Quando a gente começa a falar muito pra gente tomar muito cuidado, porque o eu normalmente é movido por Satanás. O diabo tá ali soprando, você, vai falando eu, e o ego da gente vai, ó, ficando nas nuvens. E quando a gente está com o ego lá em cima, Deus está lá embaixo. Não sobra espaço para Deus agir, não sobra espaço para Deus falar. Então vamos tomar cuidado com a nossa postura como cristãos. Ai daqueles por quem o escândalo vem. Ai daqueles. E Paulo também disse. Então, se a gente produz, se a gente tem uma atitude de escândalo, a gente não vai ter um ministério aprovado, um ministério que as pessoas olham e falam assim, é isso mesmo, é de Deus. Então tome cuidado, não dando nós escândalo em coisa alguma, em nenhuma área, sob nenhuma circunstância, a gente pode ser escandaloso, né? A gente precisa ter temperança, ter equilíbrio, para que o nosso ministério não seja censurado. Amém? Então é isso.
o que eu queria deixar para vocês nessa noite. Eu gosto muito de falar do Senhor, eu gosto muito de falar da palavra de Deus, e isso estava ardendo no meu coração, e eu quis fazer essa live. Não sei se Deus vai usar na vida de alguém, enfim, mas eu precisava colocar essa palavra. Vamos tomar cuidado com a nossa forma de falar, com a nossa forma de se posicionar, para que isso não gere escândalo para o ímpio, para o mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, né? Então, se o sal não tiver validade nenhuma, a gente não vai causar diferença nenhuma. Então, vamos ser a diferença nesse mundo. Nós estamos no mundo, Jesus falou, mas vocês não são do mundo. Então, não queira ter as mesmas atitudes que o ímpio. Não queira. Ou se você quer ter, então tira a camiseta, rasga a camiseta e fala, eu não sou cristão, eu não sigo a Bíblia e eu não tenho Deus como, o Senhor Deus como meu Deus na vida. Porque às vezes a gente tira Deus do altar, a gente tira Deus de onde ele tem que estar, de onde tem que reinar, e a gente se coloca ali. Então ali é a gente que domina, ali é a gente que manda, ali é a gente que sabe, e a gente vai na nossa força, que foi outra palavra que o pastor Mário falou ontem. Não ache que você pode qualquer coisa na força do seu braço. Não tire Deus do trono da graça. Não tire, não tire. Amém? Então, Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, de cada uma que está aqui me acompanhando nessa live. E sempre que eu sentir no coração, eu vou compartilhar com vocês a palavra de Deus, que é poderosa, que é linda, que é viva e que é eficaz. E que essa palavra possa entrar em nossas mentes, em nossos corações e produzir vida. Que tudo aquilo que a gente tem pensado, tem feito que não agrada a Deus, tudo isso, que o Senhor possa nos dar discernimento e entendimento sobre como devemos nos portarmos, tá bom? Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. E fica aí então, Mateus, e fica aí 2 Coríntios 6:3. Não vamos ser escândalo, somos luz. A luz de Jesus precisa brilhar em nós, o poder de Deus, refletindo a glória de Deus. A gente precisa refletir a glória de Deus. Amém? Deus possa abençoar a cada um em nome de Jesus. Fiquem na paz. Deus abençoe.